boa tarde a todos e a todas. Nós temos a honra de estarmos participando desta tarde, deste evento muito rico que tem sido promovido para nós pelo NER, UFG, em parceria com o NEARG da PUC Goiás. Bem-vindos e bem-vindas a todos, que possamos aproveitar bastante desse momento, de estarmos juntos, embora estejamos juntos de uma forma diversa do que o costume, gostaríamos de estar sentindo o calor humano presencial, mas isso neste momento não é possível, mas faremos o que é possível para aquilo que a conjuntura nos impôs. Então, esse é o último round da tarde, né? Para quem está participando desde hoje de manhã, é o quarto momento do debate sobre o NER. O tema é pluralismo religioso, dessa mesa redonda, leituras de Peter Berg, e nós temos dois palestrantes, Pedro Cáceres e Pedro Sayum. Nos momentos informais, eu conversava com o Flávio que nós temos dois Pedros, e os dois são doutores pelo nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião, e que então eu iria fazer uma apresentação coletiva, mas não vou fazer, não. Eu vou respeitar a individualidade de cada um. Então, vou dizer sobre o Pedro Cáceres, ele é pós-doutorando pela UFG, mestre e doutor em Ciências da Religião pelo nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião, da PUC Goiás, graduado em Filosofia, atualmente cursando também Teologia, é professor no nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião e também professor na disciplina de Teologia, coordenador da área de Teologia na PUC Goiás, e tem pesquisado sobre mortes violentas, o sentido da fé para quem fica, que é o tema de doutorado dele. Um outro tema que tem pesquisado é sobre mortes invisíveis, a dor, o sofrer e a fé para a população das ruas, que é o tema de pós-doutorado que ele está trabalhando até agora. A linha de atuação de Pedro Cáceres é movimentos sociais, religião e movimentos sociais. Ele também se apresenta como poeta e escritor, tem publicado livros de poesia e publicou vários artigos e livros relacionados com o tema da religião. Então, bem-vindo, Pedro Cáceres, e já imediatamente eu apresento Pedro Fernando Sayum, que é também doutor em Ciências da Religião pela PUC Goiás, como eu já falei, pesquisador de cultura midiática, economia religiosa e juventude pela UEG, mestre em educação pela Unievangélica e graduado em ciências sociais. Trabalha atualmente na UEG e é conferencista em educação em vários temas relacionados com a temática da educação, globalização e sistema de multimídia, religião e juventude. Então, ambos serão os nossos palestrantes desta tarde. Sejam bem-vindos, Pedros, e vamos, então, partir logo para a conversa com vocês. Como combinamos no momento mais informal, Pedro Cáceres tem em torno de meia hora para apresentar a sua fala, e depois Pedro Sayum também, em torno de meia hora, para apresentar a sua fala. E, por fim, aí abrimos para as perguntas que vocês poderão disponibilizar no chat, e aí eu vou apresentando para eles e vamos fazer o debate no final. Ok? Então, tenhamos uma boa tarde, um final de tarde produtivo, nessa tarde calorenta e fumacenta aqui de Goiás, mas estejamos com o coração aberto e a mente aberta para este nosso novo momento. Pedro Cáceres, por favor, a palavra é sua. Muito bom, gente. Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Como a professora Carolina disse, né, eu sou o professor Pedro Cáceres, e nesse momento eu primeiro quero cumprimentar a professora Carolina, ao meu colega da mesa, o professor Pedro Sayum, a toda a coordenação do evento, o professor Sofiati, o professor Alberto, e todos os outros palestrantes
que estão somando muito positivamente, contribuindo imensamente para o nosso aprendizado. Muito bom, gente. Eu fiquei encarregado, diretamente o professor Alberto me convidou, já tem um tempo, para que eu pudesse trabalhar esse texto magnífico do Peter Berger. A gente está falando de um Berger mais maduro, bem amadurecido, tanto na idade como intelectual. E é interessante ver essa maturidade, essa transformação. Eu não diria evolução de um pensador, né, mas como esse pensador ele vai justamente se modificando, se metamorfoseando na medida em que os aspectos e as percepções dele do mundo e o próprio mundo também vão se alterando. É muito interessante esse texto que eu vou comunicar hoje, porque é um texto que antecipa em muito pouco tempo a questão do ataque em 11 de setembro de 2001. Eu acho que quem é um pouco mais velho aí se lembra muito bem o que estava fazendo em 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono, né? 11 de setembro. Eu me lembro muito bem que eu era bastante jovem, estava começando aí a carreira na educação, e eu lembro que eu estava saindo de uma aula e todo mundo estava parado diante da TV, tinha uma TV ali na lanchonete, na época eu dava aula numa escola muito grande aqui em Goiânia, e estava todo mundo olhando ali, assustado, tentando entender o que estava acontecendo. Muito bom. Uma tentativa de tentar explicar o fundamentalismo religioso, Berger ele vai justamente organizar esta obra e vai justamente ser o encarregado de escrever o primeiro texto dessa obra. E o meu papel aqui hoje é passar um pouco da minha leitura, das minhas perspectivas sobre essa obra de Peter Berger. É interessante quando o Berger chegou a mim como um intelectual, de cara eu me identifiquei muito com a escrita do Berger. Ele escreve de uma maneira muito elegante, muito direta, muito suave. É um escritor que dá prazer para a gente sentar e ler, e debruçar, e voltar à leitura. Eu não canso de ler Berger. Ele contribuiu muito na minha formação, no meu mestrado. No doutorado eu não deixei de usá-lo como teórico, e é muito importante a leitura desse pensador. Tem uma relevância significativa. Eu acho que todos aqueles que se debruçam nas ciências humanas, nas ciências sociais e até de outras áreas, e isso aí vai um convite a todos, a vocês que não conhecem ainda o Peter Berger, por favor, vamos conhecê-lo, que vai valer a pena, acho que nos edifica como pessoas e como pensadores. Tudo bem, eu fiz um pequeno roteiro aqui, eu estou usando o meio eletrônico, né, porque estou tentando economizar papel de toda forma, mas a gente economiza papel, gasta energia, então não tem para onde correr. Mas eu fiz um roteiro, tá, eu organizei para apresentar aqui para vocês dentro dessa perspectiva. Então, muito bem, eu vou apresentar aqui um artigo, né, que eu também gosto de chamar de capítulo de livro, em que o Berger ele vai falar sobre a dessecularização do mundo e uma visão global. Né? Isso aqui está inserido dentro do livro que ele organiza, né, que vai também trabalhar com outros pensadores, que é, né, a dessecularização da religião mundial, ressurgimento da política mundial. Muito bom. Como eu disse, esta é uma obra de um Berger maduro, é uma obra do final, justamente dos anos 90, e nós estamos vivendo essa grande transformação. Tá? Há pouco mais de 10 anos, nós tínhamos assistido à queda do Muro de Berlim, a questão da Glasnost, da Perestroika e todas as mudanças vinculadas ao chamado fim da Guerra Fria. Então, muito daquele caldo político, das guerras, que o próprio Eric Hobsbawm vai chamar de Era dos Extremos, vai desembocar no final do século XX. E o Berger ele vai ser um leitor
desse caldo histórico de cultura, de movimentos sociais que são muito relevantes. Muito bom. Aí nós temos aqui o Berger, e eu acho a escrita dele, nesse momento, extremamente bem-humorada, inclusive. Né? Então, ele, várias vezes, ele conta algumas histórias, né, que são até pitorescas para ilustrar o seu texto, e o texto é muito suave, quer dizer, ele consegue trabalhar um tema muito árido, muito complexo, muito difícil, mas de uma forma muito suave, muito elegante na sua escrita. Então aí a gente percebe a maturidade desse intelectual. Tudo bem, então há justamente um projeto de pesquisa, que ele cita que é um projeto de pesquisa que tem uma verba milionária, e ele fica meio querendo responder o porquê estão contratando intelectuais para pesquisar este tema específico, que é o fundamentalismo. E ele, de forma bem humorada, ele diz assim, que o fundamentalismo é um fenômeno, mas os fenômenos, eles aparecem e eles se revelam como eles são. Mas a grande complexidade não está no fenômeno em si, mas sim justamente na forma com que os vários intelectuais vão tentar compreender este fenômeno. Então, aí mora justamente a grande dificuldade. O Berger, ele vai dividir esse seu texto em várias partes. Eu também segui aqui na intenção da organização mental e da escrita do pensador, e eu resolvi, então, ser fiel a essa justamente postura do Berger. Tá? Então, a primeira parte, depois dessa introdução bem humorada, ele vai falar sobre os equívocos da teoria da secularização. Muito bem, eu gosto muito desses autores que já dizem o que querem dizer, tá? Logo no começo. Inclusive, isso aí é uma forma de escrita muito clara, né? Então, ele é muito claro, muito preciso, e ele já, no começo do texto, ele já se posiciona. Ele se posiciona tanto na escrita quanto justamente na primeira parte do seu texto, e ele vai chamar essa teoria da secularização como um equívoco, tá? São sucessivos equívocos diante justamente dessa visão de mundo que é a secularização. Tudo bem. Então, o Berger, ele vai dizer o seguinte, né, de forma muito clara, logo no começo do texto, ele diz assim, eu vou ser literal, o mundo de hoje é ferozmente religioso. Então, quer dizer, a tão sonhada, ou se existiu um projeto de secularização, ele fracassou. Porque nós percebemos claramente, e Berger vai jogar isso aí muito fortemente no texto, ele vai dizer o seguinte, né? Reitero, que o mundo de hoje é ferozmente religioso. E ele vai dizer mais, talvez o mundo de hoje, e ele está falando do final do século XX, seja em algumas partes do mundo, em alguns países, mais ferozmente religioso do que há séculos atrás. Então ele já vai desconstruir aí a teoria da secularização. Muito bem. Aí ele vai dizer que, apesar dessa teoria da secularização ser aí justamente um aspecto que surge, tá, principalmente ali, fortemente, teoricamente, nos anos 50 e 60, ele vai ir lá atrás, vai dizer que, na realidade, isto surge com o iluminismo. E eu aqui tenho até justamente a pretensão, se eu pudesse conversar com Berger e dizer que talvez isso vá atrás lá no Renascimento, tá? Lá no Renascimento, que é justamente onde esse pensamento burguês, esse pensamento libertário, esse pensamento guiado pelo cientificismo, pela matematização, pelo processo tecnológico do mundo, floresce fortemente. Tá? Mas o Berger ele vai apontar para o iluminismo. Aí a gente pode pensar, né, nos processos históricos das revoluções inglesas, da própria Revolução Industrial, da Revolução Francesa, do final do século XVIII, ou seja, todo esse caldo fortemente
denso, ele vai contribuir e vai cair lá no século XIX, né, como os filósofos da incerteza, né, como Feuerbach, Nietzsche, Marx, entre outros, né, na tão chamada morte de Deus. Né, que na realidade não foi nenhum deles que executaram o divino, mas sim o próprio espírito de uma época que disse, em certo sentido, né, Deus está morto, nós não precisamos mais dele. Mas o Berger vai dizer o contrário, né? Que o sentimento religioso ele continua muito vivo em vários aspectos. Muito bem, seguindo aqui o meu roteiro, então ele vai falar justamente que qual que é o ponto dessa secularização? Ele vai dizer que a ideia é simples. A ideia consiste no seguinte, que veio a modernidade ela vai contribuir com o declínio da religião, tanto justamente de uma religião social, quanto na mentalidade das pessoas. Então aí ele vai discordar fortemente, né? Porque ele vai dizer, primeiro, quando nasce esse movimento, né, podemos chamar assim de secularização, nasce também um movimento contra a secularização. Mas voltando aqui sobre essa questão da secularização societal e sobre a secularização individual. Ele vai dizer que são duas coisas distintas, tá? Uma coisa é quando a gente pensa a secularização no âmbito social. Outra coisa é quando a gente observa a secularização dentro das estruturas de cada indivíduo. Aí o próprio Berger, ele vai se sentir não à vontade em lidar com essa secularização individual, porque isso aqui é uma questão de foro íntimo. Talvez a psicologia da religião pudesse tentar entender essas questões, né? Mas nem assim, eu acho que esse sentido é muito complexo. Tá? Muito bom. Seguindo aqui. Aí depois nós temos esses pensadores, ele vai dizer, esses pensadores iluministas e esses pensadores também de um espírito progressista, eles vão ver na secularização algo positivo. Por que positivo? Porque a secularização ela vai pôr fim a todo esse mundo assombrado pelos demônios, né? Fazendo uma alusão aqui a Carl Sagan, né? Então, quer dizer, essa secularização é um fruto do cientificismo, da matematização do mundo e que vai botar fim a todo esse mundo assombrado, a todo esse mundo encantado. Então, quer dizer, nas palavras de Weber, né? O mundo foi desencantado, correto? Então, há justamente uma torcida que vai dizer, oba, a secularização, então, pôs fim a todo o obscurantismo. E, do outro lado, né, você vai ter justamente aqueles que veem a modernidade como uma espécie de visão de um mundo que justamente não pode ser controlado, tá? Então, ou você se adequa, né, a esse processo, ou você tem duas posturas. Peter Berger vai dizer, ou você rejeita ou se adapta a essa força poderosa que é a modernidade, e junto com a modernidade, a secularização. Muito bem, seguindo aqui, aí ele vai dizer aqui, ó, nessa perspectiva é possível, ele vai dizer, olha, qualquer teoria você consegue rejeitar, porque simplesmente você rejeita teoricamente. Agora, o complicado, e ele vai dizer que isso é muito complicado, é você fazer essa rejeição na vida das pessoas, no íntimo das pessoas. E isso é muito complicado. Tudo bem, aí ele vai dizer o que fazer então. Tá, nós estamos num aspecto dentro aí justamente desse caldo cultural, político, econômico, religioso. Nós temos a secularização e ele pergunta então, o que fazer? Tá, é lógico que existem reações contrárias, não é? Então ele vai dizer o seguinte, ou você promove uma revolução religiosa, através, inclusive ele não usa essas palavras, mas através de uma postura ditatorial, tá? E ele vai dizer, por exemplo, ele vai citar o Franco, né? O Franco na Espanha, ou seja, quer dizer, você simplesmente impõe e diz assim, a religião é esta, as regras são essas, as doutrinas são essas, de uma forma coercitiva, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, que esse tipo de postura tem sido demonstrado um fracasso.
Porque imagine, né? Se você olha, por exemplo, dentro de um aspecto do absolutismo monárquico, onde a fé do rei era a fé do súdito, e isto era imposto de cima para baixo, dentro de uma sociedade totalmente outra, né, dentro da sua pequenez, da sua simplicidade, mas imagine isso na contemporaneidade. Imagine a tentativa de você impor e de você, através do que ele chama de revolução religiosa, você impor a vontade de uma determinada doutrina, de um determinado poder religioso sobre as pessoas. Então, o Berger ele disse que isso tende ao fracasso. E ele vai falar depois também da segunda forma de lidar com isso, que são as subculturas religiosas. As subculturas religiosas, ele vai dizer assim, olha, talvez seja uma oportunidade mais, que tem uma chance maior. Mas imagine, né, nas leituras e releituras que eu já fiz desse texto, eu fiquei imaginando, né, essas subculturas religiosas inseridas dentro de um aspecto extremamente complexo, dentro de uma sociedade totalmente ligada às redes, às comunicações, às verdades, às pós-verdades. Quer dizer, difícil manter a pureza desses subgrupos, muito difícil manter as regras, as condutas, talvez ali no interior justamente do rito seja plausível. Mas quando essas pessoas que estão nessas subculturas religiosas, elas vão para casa, elas são atingidas por uma tempestade que vem de todos os lados. E essa tempestade é uma tempestade guiada pela modernidade e por todas as influências outras que não fazem parte dessas subculturas religiosas. Então, quer dizer, é também muito complexo. Aí vem aqui, simplificando, ele vai dizer que esses experimentos da religião, guiada aqui pela questão da secularização, eles são muito complicados e talvez eles só possam existir dentro de estudos em departamentos de determinadas universidades que vão tentar, teoricamente, enxergar isso aqui. Mas, na vida prática, esses aspectos, eles não são plausíveis. Tudo bem, aí Berger ele vai partir para a segunda parte do texto, né, contando aí a terceira, com a introdução, breve introdução. Ele vai falar justamente sobre a Igreja Católica versus a modernidade. Então, imagine uma instituição com mais de 2.000 anos, atingida historicamente por vários momentos de crise, e nesse momento aqui, século XIX, né, final do século XIX, o Concílio Vaticano I, e ele cita o Concílio Vaticano I, aí vai diretamente para quem estuda a teologia, né, as ciências da religião, e nesse momento aqui, a história da igreja, há um momento de reação, de uma forte reação contrária da igreja contra o discurso da secularização, contra a modernidade. Então vai haver um fechamento, né, uma forte contrapartida, um contra-ataque da Igreja Católica com todo esse movimento. E ele vai dizer, né, isto, nesse sentido aqui, é uma reação da Igreja, mas a pergunta é uma reação positiva? Nesse momento, nessa queda de braço, ela está perdendo ou está ganhando? E não é tão fácil de responder. E lá na frente, quando ele vai citar um outro concílio, o Concílio Vaticano II, aí ele vai dizer o seguinte, né? Porque há uma postura contrária da igreja, porque a velha alusão das janelas que se abrem, né? Então ele vai dizer, olha, as janelas que se abrem para receber os ventos, os ares, justamente da modernidade, e outros ares, mas vai receber também ares que são desejáveis. Né? Então, entra tudo pela janela. Então, quer dizer, essa abertura também é, por várias alas da igreja, criticada, né? Porque, na realidade, não é fácil saber o que fazer, não é fácil tomar uma decisão. Ou seja, você se fecha
você é duro justamente com as influências da modernidade ou você se abre? Então, há uma discussão até hoje, justamente no interior da igreja, qual a postura que devemos ter diante do secularismo, diante da modernidade. Então, isso é amplamente discutido. Vou acelerar um pouco aqui, porque o tempo passa muito rápido. Muito bem. Aí ele vai dizer aqui, olha, eu vou citar você literal para a gente perceber um tanto que Berger, como justamente um luterano, ele vai aqui justamente dar uma alfinetada nos católicos. Ele diz assim, aliás, se eu fosse católico, eu teria bastante receio a propósito desses desenvolvimentos. Então, quer dizer, né, há um receio, porque se você abre a janela, você está justamente aberto a qualquer coisa que possa vir a influenciar essa instituição que é milenar. Seguindo aqui, aí ele vai falar justamente sobre o cenário religioso global. Nesse processo aqui, ele é bem duro, né, bem irônico também. Ele vai dizer assim, ora, alguns intelectuais acreditam, por exemplo, que o desenvolvimento, por exemplo, de religiões mais radicais, né, ele cita aí o islamismo, são mais periféricos, que envolvem pessoas mais simples, etc. E nós vamos enxergar, Berger, é lógico que não fala disso aqui, mas a gente vai enxergar no ataque de 11 de setembro algo muito bem elaborado. Tá? Muito bem elaborado. Um dos executores do ataque aos Estados Unidos era doutor em engenharia. Né? Então, quer dizer, nós não temos aqui um processo só ligado a pessoas humildes, mais carentes, de vilas distantes, por exemplo, do leste europeu, ou mesmo do Oriente Médio. Mas justamente, Berger vai fazer esse alerta, né? Que há uma intelectualidade também sedenta por esse aspecto mais fundamentalista, mais radical. Tudo bem? Então, ele vai aqui depois, né? Aqui eu preciso citar, tá? Pensando aqui uma fala do Berger, ele vai dizer assim, faço apenas uma observação. A modernidade, por razões muito compreensíveis, solapa todas as velhas certezas. A incerteza é uma condição que muitas pessoas têm grande dificuldade de assumir. Assim, qualquer movimento, não apenas religioso, que promete assegurar ou renovar a certeza, tem um forte apelo. E quando eu releio o texto do Berger, não tem como pensar no Zygmunt Bauman. Quer dizer, quando o Bauman ele vai falar da retrotopia, do desejo pelo passado, do desejo pelo sólido, ou seja, pela segurança. Então, como a modernidade é esse descaminho, essa incerteza, este não sei para onde vamos, porque é tudo muito novo, é muito fluido, então quer dizer, a Berger é muito forte nisso aqui. Ele vai falar, olha, as religiões, as políticas, os discursos, as ideologias que são centradas dentro de uma segurança, de uma tradição, têm um forte apelo. Tem um forte apelo. Então, por isso que ele vai dizer, essas religiões mais tradicionais, e não só as religiões, esses movimentos políticos, etc., e que tem um apelo tradicional, que vai justamente fazer um discurso, propostas guiadas aí dentro de um desejo pelo passado, esses terão mais sucesso. Aí ele vai falar aqui na quinta parte sobre as diferenças entre movimentos florescentes. Quinta ou quarta parte, eu pulei aqui a introdução e comecei a nomear mais o texto em si. Aí ele vai dizer, por exemplo, nas religiões, inclusive ele cita as religiões pentecostais, com a presença da mulher, tá? Então, há uma certa abertura, há uma certa flexibilidade aí, principalmente quando a gente pensa no papel da mulher aí dentro, inclusive, das religiões, e o movimento pentecostal e o neopentecostal tem forte apelo nesse sentido.
Aí ele vai citar aqui a questão do pentecostalismo, inclusive na América Latina, fortemente, né, um crescimento também exponencial dessas denominações. Então, aqui ele fala sobre as exceções à tese da dessecularização. Aí ele vai dizer aqui que há algumas exceções, uma exceção forte é a presença justamente dessa secularização na consciência, no comportamento de intelectuais. Ele vai falar principalmente de intelectuais das humanas, das humanidades, tem esse apelo ao secularismo, e ele vai falar também dessa questão aqui territorial, né, do leste, da Europa, de alguns países da Europa, que vão justamente caminhar, em certo sentido, dentro dessa abordagem secularizada. Então, aqui ele faz o meio termo, é a maturidade, né, do intelectual. Ele vai dizer o seguinte, ele vai criticar duramente essa questão da teoria da secularização, mas ele vai dizer justamente que esse aspecto ele também tem exceções, tá? Não é uma matemática, tá? Não é tão lógico assim. Então, quer dizer, há, em algumas exceções, essa entrada da secularização dentro de alguns aspectos, sejam geográficos, sejam da própria consciência e dos próprios valores. Tudo bem, aí vai falar sobre a religião ressurgente, origem e perspectivas. Então, nesse momento aqui, o Berger ele vai falar justamente sobre quais são as origens dessa ressurgência, quer dizer, desse reaparecimento. Eu acho que o termo ressurgência, eu não sei, eu fico incomodado com esse termo, tá? Porque ressurgimento é algo que existia e surgiu de novo. Eu não acredito nisso. Eu acho que a religião ela nunca deixou de ser, ela nunca deixou de existir. Então ela não ressurge, né? Mas eu entendo aqui o que Berger está querendo falar com isso. Então ele vai dizer o seguinte: primeiro, a modernidade, ela, por que ressurgiu? Porque há no indivíduo uma necessidade. Aí ele vai dizer, eu não estou falando como teólogo, eu estou falando como sociólogo, não é teologia. A necessidade humana, fortemente a necessidade humana, por este apelo, não de uma religião institucional, mas de uma religiosidade, de uma espiritualidade. Isso faz parte do homem, é uma questão antropológica. Então, não cabe no humano um radicalismo fomentado pela secularização. Porque nós somos profundamente homo-religiosos, ou seja, somos homens religiosos. Temos em nós uma carência de religião. Tá? Voltando a dizer, não de uma religião necessariamente confessional, mas de uma religiosidade, de uma espiritualidade. Correto? Aí, seguindo aqui, né? Então, quer dizer, se esse mundo é tão incerto, eu preciso de uma segurança, eu preciso de um lugar seguro, eu preciso, depois de uma viagem, de enfrentar tempestades, eu preciso de um porto seguro. Então, quer dizer, as verdades concretas dessas religiões, elas dão ao homem religioso uma paz, uma segurança. Por isso que não há espaço para justamente a tomada radical de um movimento que vai ser guiado pela secularização. Aí ele vai dizer aqui justamente de todas essas características, e eu já estou indo para o final. E, finalmente, isso aqui eu não posso deixar de citar, e é lógico, melhor do que eu, vamos colocar a palavra em quem é devido, ou seja, ao Peter Berger. E ele diz: não há alternativa senão uma abordagem matizada e estudar caso a caso. Ou seja, eu não posso querer dizer assim, o mundo está secularizado. Não. Ele vai dizer, eu preciso compreender a realidade de cada aspecto, de cada geografia, de forma particularizada. Eu não posso generalizar a secularização. E ele vai dizer, mas há uma afirmação que se pode fazer com bastante confiança. 2 pontos. Arriscam-se muito
arriscam-se muito aqueles que negligenciam o fator religioso em suas análises das questões contemporâneas. Ou seja, é impossível compreender a sociedade contemporânea sem compreender a religião. Obrigado. Grata, professor Pedro, pela sua apresentação. Foi muito boa e você também conseguiu permanecer no tema, conseguiu permanecer no tempo. São desafios que a gente vai aprendendo nesses ambientes e tanto já estamos incorporados neles, né, Pedro? Muito bom. Então, agora, professor Pedro Sayum, está por aí? Vamos lá. Isso, olá. Estava escondidinho, né, Pedro Sayum? Não estava tirando um cochilo, não, né? Não, não. Estou brincando. Não, porque a sua câmera estava desligada. Estou brincando, eu sei que não. Tá. Bom, Pedro Sayum, então agora a fala é sua. Tem os seus 30 minutos, mais ou menos, para a gente depois abrir para as perguntas. Enquanto Pedro Sayum vai apresentando a fala dele, se alguém já quiser ir aproveitando, elaborando algumas perguntas para depois o debate, fiquem à vontade. Pedro, por favor. Muito obrigado. Queria, em primeiríssimo lugar, agradecer às duas instituições, a UFG e a PUC, aos núcleos de estudo da religião, das duas instituições também, que montaram, que bolaram esse dia especial com o Berger. Queria agradecer o convite, agradecer as pessoas que organizaram esse evento de hoje e também de amanhã, a Flávio Sofiati, o professor Alberto Moreira, a professora Carolina, que está hoje dirigindo essa mesa redonda, agradecer a vocês três e na pessoa de vocês, agradecer aos outros, aqueles que são mais visíveis e aos invisíveis. Agora há pouco tínhamos o Marcos trabalhando aqui na produção, né, desses vídeos, dessas lives. Agradecer também a esses que estão aí. São 17h12, em 30 minutos eu quero expor para vocês especificamente uma obra, e eu quero me restringir a esta obra do Berger, que para mim é uma obra importante, porque ela é uma das últimas obras que ele escreveu, publicada no Brasil em 2017, se não me engano, o ano da morte dele. Ele morreu depois, né? Mas próximo da morte dele, foi publicada no Brasil em 2017, e é uma obra importante porque ela meio que atualiza o pensamento do Berger. Eu queria, de início, dizer duas coisas. Primeiro, que o que encanta no Berger é aquilo também que serve de desafio e de dificuldade, às vezes, para ler o Berger. Então, nós temos essas duas coisas contraditórias, porque ele é um autor que trabalha com recursos teóricos de diversas procedências. Então, é sociologia, é antropologia, é teologia, é psicologia. Isso ele faz, é biologia. Então, são teorias diversas, e ele bebe de todas elas, e ele usa de todas elas, e ele trabalha com esses recursos teóricos. O que deixa os textos gostosos de ler, o Pedro Cáceres disse agora há pouco, né? A escrita leve que o Cáceres falou, para mim é isso. Ela é leve porque ela sempre fala para a gente, em algum setor desses que ele aborda. Lógico que o desafio reside exatamente nisso, porque se a gente for fazer tentar uma síntese do pensamento dele, essa síntese vai ser marcada por muitos limites, por muitas imprecisões. Então, que os nossos ouvintes, que os participantes dessa live entendam isso. Eu queria, em segundo lugar, dizer a vocês que o Berger, nessa obra dele, Múltiplos Altares da Modernidade, essa obra que eu vou explanar, vou explorar ao máximo nessa meia hora, menos de meia hora. O Berger anuncia de antemão que ele vai reformular a tese da secularização, segundo a qual a modernização acarreta necessariamente uma secularização. Essa é a síntese da tese, né?
da tese de secularização. A modernidade, a modernização, ela acarreta necessariamente um declínio da religião. Ele acrescenta, inclusive, em diversos momentos, que até há pouco tempo, diz ele nessa obra, ele tinha compreendido mal o pluralismo. Ele tinha compreendido mal o pluralismo, e é esse pluralismo que ele vai abordar nessa obra, como sendo, ele dizia, como sendo apenas, antigamente ele entendia como um fator para a secularização, agora ele não entende mais. Então ele vai reformular a tese dele sobre secularização. Não estamos, diz ele, presenciando nem secularismo, nem retorno dos deuses. O mundo não é tão secular como querem alguns. O Cáceres falou agora há pouco, usando uma expressão do Berger, que o mundo está furiosamente religioso, né? Está carregadamente religioso. Então ele diz, muitos crentes estão fazendo um equilíbrio cognitivo. Então, nem secularismo, nem retorno dos deuses. Mas o que os crentes, entre aspas, estão fazendo é um equilíbrio cognitivo entre esses dois pontos contraditórios. Nesse livro, eu dividi, para poder ser prático e didático, eu o dividi em 2 momentos. São 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o Berger reformula o pensamento que ele tem agora, né, olhando em retrospectiva daquilo que ele escreveu, o pensamento que ele tem sobre a secularização. Vai reformular alguns dos pensamentos dele, capítulo 1 até o 3. Num segundo momento, ele não divide assim, eu que estou dividindo, sistematizando. Ele pega o capítulo 4, 5 e 6, ou seja, a outra metade do livro, e nesses capítulos, o Berger apresenta essa proposta de novo paradigma para a religião nesse momento da modernidade. Quem for adquirir ou for ler a obra, eu acho que isso facilita muito. Meu papel aqui é estimular vocês, é incentivar vocês a adentrarem na leitura do Berger, né? Bom, então, a primeira parte, os 3 primeiros capítulos. De Schoeffer, ele não vai falar em religião. Não existe, praticamente no primeiro capítulo, ele não cita nada sobre religião. No primeiro capítulo, ele fala muito sobre o fenômeno pluralista. Para dizer para nós que, como premissa do trabalho dele, o pluralismo é um fenômeno muito maior como fato empírico na sociedade do que na mente do pensador ou do filósofo. Então ele diz assim, o pluralismo é menos um fenômeno na mente do pensador filosófico e mais um fato empírico que na sociedade é experimentada por pessoas comuns. E ele então dá um conceito de pluralismo. O que é pluralismo? Que é uma pedra de toque nesse livro Múltiplos Altares. Para ele é uma situação social na qual pessoas de diferentes etnias, cosmovisões e moralidades vivem juntas, pacificamente, e interagem amigavelmente. Nada de novo, né? O que é uma sociedade plural? O que é pluralismo? Senão essa situação de vivência e convivência de pessoas com cosmovisões as mais diversas. Só que é preciso negritar, é preciso sublinhar as últimas palavras desse conceito. Ele vai falar que pluralismo é isso, mas o pluralismo só pode ser compreendido quando as pessoas vivem juntas, pacificamente e interagem amigavelmente. É isso que diferencia essas duas expressões, viver juntas pacificamente e interagir amigavelmente, é que dá a conotação importante para o pluralismo como fenômeno da modernidade que nos oferece agora, pela leitura do Berger, um novo modelo para entendermos a religião e o papel que ela joga dentro dessa sociedade. A dinâmica do pluralismo, então, para ele, ocorre, para usar os termos de antropólogos, e ele vai usar aqui da antropologia, o que eu disse, ele sempre está usando teorias as mais diferentes. O pluralismo ocorre quando existe uma relação de comensalidade ou de connubium. Ou seja, quando as pessoas se sentam à mesa para conversar, sendo num ato de intimidade, de partilha, né? Quer dizer, você vai
sentar à mesa para compartilhar os pensamentos, o bate-papo do jantar, né? Os antropólogos falam, aqui, se isso é feito amigavelmente, pacificamente, e o Berger diz, é nesse momento que existe uma contaminação cognitiva. E o connubium, que é a conversa no travesseiro, né? Literalmente é isso. Conversa no jantar e ou conversa no travesseiro. Pessoas de diferentes cosmovisões, ao fazerem, ao se constituírem a partir desse fato social, elas veem relativizadas a sua própria cosmovisão. Então, nesse sentido, o pluralismo, ele nos empurra para uma situação de reflexão permanente. Diz o Berger, a contaminação cognitiva acontece aí, onde qualquer interação ampliada com outros que discordam da cosmovisão de alguém relativiza essa última. Assim, as várias formas de interação com diferentes cosmovisões e com os comportamentos que elas engendram iniciam um processo de relativização. Uma grande característica da modernidade. Em tais ambientes, a relativização se torna uma experiência permanente. Fácil de entender. Para Berger, a contaminação cognitiva, às vezes ele usa o termo barganha cognitiva. Imaginem as pessoas sentadas à mesa, né, compartilhando as suas diferentes cosmovisões, num mundo globalizado, num mundo aproximado pelas novas tecnologias de informação e comunicação e por tantas outras coisas, graus variados e enormes de educação, né, ou pelo menos de abrangência de educação no nível mais alto, ou de turismo, não é? ou de imigração. Isso cria um ambiente favorável ao mundo do pluralismo. Acontece o que ele chama, então, de barganha cognitiva. Ele vai dizer, e vai repetir como um mantra, durante toda a obra, ele repete. Eu estou dizendo que é um mantra, né? Porque nos ajuda a entender a obra. Ele diz assim, no mundo pré-moderno, a condição humana era definida pelo destino. No mundo moderno, essa condição humana passará a ser definida pelas escolhas. Olha a importância do pluralismo na constituição dessa multiplicidade de modernidades ou de altares que existem hoje nesse mundo nosso contemporâneo. Então, mundo pré-moderno, antes do século XV, o mundo pré-moderno, a condição humana é definida pelo destino. O grau existe um certo grau de escolha, mas ele é muito pequeno, né, nas sociedades medievais, mesmo nas sociedades não medievais, mas com todas aquelas características do medievalismo, de uma hierarquia forte, do universalismo e monopólio de uma religião e tudo mais. Então, era o destino, a condição humana prevalente. Depois, no mundo moderno, essa condição humana passa a ser dominada pela escolha. E aí ele usa um termo muito interessante. Mais tarde, ele vai ampliar essa afirmação dele, aqui na obra, dizendo que as tomadas de decisões, que antes tinham como escopo as instituições, ou seja, um plano de fundo, um background, um plano de fundo, né, o valor da instituição, na modernidade passa para o foreground, para frente, para o primeiro plano, o plano do indivíduo. E ele vai, de uma maneira assim, muito hábil, usando a história e a psicologia para mostrar, de forma empírica, para mostrar para nós como é que isso vai acontecendo. Quem lê a obra vai poder entender isso. O que o autor faz? Ele historiciza, ele põe em contexto histórico esse crescimento do reino das escolhas. Lembrando que, nesse nosso mundo moderno, estamos a fazer escolhas permanentemente. A tecnologia, com a gama de ferramentas que ela nos traz, com quem vamos casar, quantos filhos vamos ter, em que lugar vamos morar, que religião teremos, quais serão os instrumentos de culto. E aí, então, ele mostra a gama, a variedade, o leque que existe para nós nesse reino das escolhas. As fontes tradicionais, então, institucionais, de apoio social, ficam abaladas.
enfraquecidas, institucionalmente enfraquecidas, às vezes ausentes. Família extensa, a própria família, parentesco extenso, né? Comunidade, clã, tribo, igreja, mesquita. Então, esse plano de fundo, esse background, ele enfraquece, diz o Peter Berger, e dá a chance, a oportunidade para um novo tipo de condição humana que está nas escolhas, no campo do indivíduo, da pessoa, única, singular. Isso faz com que o mundo, essa virada, ela é uma virada que vem trazida pela modernização, porque a modernização libera as forças que contribuem para o pluralismo. Que forças são essas? E o Berger vai falar. A urbanização, por exemplo, para o Berger tem uma coisa muito interessante, ele fala da modernidade como um processo de urbanização em expansão. Para a gente que trabalha com história, eu trabalho com história, eu vi hoje um monte de aluno meu aqui no nosso programa aqui, né, da UEG, saúdo essa turma que está aí ainda, lá da UEG, da história, mas a gente que trabalha com história, eu vejo que o Berger consegue sintetizar, como ele fez agora, ele sintetiza o que é modernidade, dizendo, essa forma sintética é muito interessante, dizendo que a modernidade é esse processo de urbanização e expansão. E o processo de urbanização é o que faz girar esse turbilhão, esse vórtice, esse furacão, né, do pluralismo. Não só a urbanização, mas a migração em massa, turismo em massa, alfabetização geral, superior, todos conectados com todos e por aí vai. Ele ainda, nessa primeira fase, ele nos lembra, e aí a questão de historicizar, muito bem feita pelo Berger, durante toda a obra, ele recheia a obra, não só de teorias, as mais variadas, como eu disse, no campo da sociologia, antropologia, biologia, psicologia, etc., mas ele também vai dando exemplos do cotidiano, né? Porque ele fala que pluralismo não é uma coisa na mente das pessoas, é no cotidiano, né? É aqui no cotidiano que nós experimentamos essa realidade plural. Isso é muito importante para ele, porque é essa realidade, o Pedro Cáceres disse agora há pouco, é essa realidade do mundo que está nos mostrando que a secularização, como pensada inicialmente, ela não tem essa força que os intelectuais da década de 1960 achavam que tinha. Bom, muitos ainda permanecem com essa teoria. O Berger mudou um pouco disso. Mas ele vai dizer assim, o primeiro sociólogo que eu quero lembrar, ele fala, né, o Max Weber, que acreditava num efeito negativo da modernidade sobre a religião. O Weber chamava isso de desencantamento do mundo, né? Nós que fomos alunos da professora Carolina, da socióloga, a doutora Carolina, sabemos isso de cor e salteado, né, Carolina? O desencantamento do mundo, processo que ocorria quando a racionalidade varria os velhos mistérios. Então, em Weber, nós temos essa ideia da secularização, né? O primeiro a ser lembrado pelo Peter Berger. Mas o Berger também nos lembra do Durkheim, assim como do antecessor dele, o Auguste Comte, que achava que a sociologia podia oferecer a orientação moral para a sociedade, coisa que costumava ser feita pela religião. Na época de Marx, século XIX, meados do século XIX para adiante, crescia vertiginosamente a ideia de que quanto mais modernidade, menos religião. Os cientistas sociais, então, em meados do século XX, 100 anos depois dessa última pontuação que ele faz, passam a compartilhar cada vez mais a teoria da secularização. Qual é a teoria da secularização? Sinteticamente, a modernização acarreta necessariamente um declínio da religião. E é com isso que o Berger vai discordar. Apesar de ter defendido, de ter construído, ajudado a construir, ele vai reformular essa tese, porque ele já não acredita, baseado em fatos empíricos, e baseado nessa pleia de divisões, perspectivismo que ele utiliza, né, para abordar a religião, o fenômeno religioso, ele vai mostrar para nós que essa secularização feroz, ela não resiste ao contato com a realidade, ela não fica de pé quando nós buscamos a realidade vivenciada hoje. Então, o mundo, para Berger, uma constatação empírica nos dias atuais, então, pode nos mostrar que a modernidade não leva necessariamente à secularização. A modernidade leva necessariamente
ao pluralismo. E aqui é uma diferença muito sutil, infelizmente eu tenho apenas mais 8 minutos aqui para falar, mas é aqui que existe ele começa, ainda que num primeiro bloco, ele começa a fazer a sutil diferença entre a teoria da secularização com essa do pluralismo que ele está começando a abordar. Eu falo sutil porque às vezes a gente não percebe quando é uma coisa e quando é outra, mas na medida que você avança, você vai descobrindo a pertinência desse novo e último pensamento dele em relação a essa teoria. Então, ele vai dizer assim, a modernidade, ela leva não necessariamente à secularização, mas leva necessariamente ao pluralismo, ao aproximar as pessoas, ao permitir um processo cada vez mais abrangente de racionalização, de intelectualização, de uso de tecnologias, né, de urbanização e por aí vai. Então, é muito interessante quando ele fala que percebeu um erro na teoria da secularização quando ele a defendia. O pluralismo enfraquece, sim, a certeza religiosa e abre uma plenitude de escolhas cognitivas e normativas. Mas, em grande parte do mundo, contudo, muitas dessas escolhas são religiosas. Então, lá no primeiro bloco, ele já começa a trabalhar essa ideia. Ou seja, o mundo contemporâneo, com poucas exceções, ele é intensamente religioso, como qualquer outro mundo da história. O mundo global colocou em contato e difundiu diferentes culturas, criou-se um mercado internacional de religiões, o protestantismo pentecostal avançou pela América Latina, mas avança também na Ásia, e avança até de forma subterrânea, como na China, né? O mesmo protestantismo que difunde um princípio que é moderno na essência. Ele não cansa de lembrar isso. Hoje eu já ouvi essa ideia dele dita por diversos palestrantes aqui desde de manhã. Ou seja, o protestantismo difunde, desde o princípio, aquilo que é essencialmente moderno. Que princípio é esse? O princípio de atuação individual, que preconiza que não se pode nascer cristão, mas você torna-se um cristão, por escolha, por um ato individual e intransferível. Como se costuma dizer no linguajar evangélico, é preciso aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua própria vida. O que existe de mais moderno do que isso? Então ele chama a atenção da gente para esse fator desse ato individual. Retornando ao fenômeno do pluralismo, o autor demonstra que o pluralismo é um fenômeno social, mas que também ocorre na mente das pessoas. Com o pluralismo, aquilo que antes era dado como certo, entre aspas, é uma expressão que ele utiliza retirando de uma tese de um pensador e filósofo anterior. Ele diz, o que era o mundo dado como certo, ele balança diante do pluralismo. Ou seja, com o pluralismo, as coisas dadas como certas, aquelas coisas indiscutíveis, passam para um nível mental mais superficial, menos profundo, para o nível das opiniões. Ou seja, aquilo que a teoria do sociólogo, filósofo Alfred Schultz designava como mundo dado como certo. Então, esse mundo dado como certo, essa é uma expressão do Alfred Schultz, esse mundo é abalado pelo pluralismo. Né? É abalado e se relativiza, né? Os sociólogos Robert e Ellen Line, nos seus clássicos estudos de Maintown, na década de 20 e 30, chamavam esse nível mais profundo, que o Alfred Schultz chama de mundo dado como certo, esses outros dois teóricos chamavam como mundo das certezas de afirmações evidentes, ou afirmações é claro. E com o avanço da modernidade, o número dessas afirmativas evidentes, ou dessas afirmações evidentes, ou afirmações é claro, esse número vai diminuindo com o avanço da modernidade. Na década de 20, diz o Berger, se perguntássemos uma mulher casada se ela era casada com um homem, a resposta seria, é claro. Afirmações é claro, né? Afirmações evidentes. Mundo dado como certo. Agora, se essa pergunta fosse feita hoje, diz ele, nós não teríamos essa resposta. Talvez seja num tom de perplexidade ou de irritação,
a resposta não seria, é claro, desnecessário dizer que isso já não é dado como certo. Ele conta essa experiência, vamos dizer, do mundo secular, mas ela pode ser transposta para a questão das religiões. Bom, na segunda parte, e aí eu queria deixar para vocês, eu queria deixar algumas ideias do segundo momento, que é o seguinte: para ele, a modernidade produziu um discurso secular que permite às pessoas lidar com muitas áreas da vida sem referência a qualquer definição religiosa da realidade. Num dos debates hoje, alguém perguntou sobre se a pandemia, por que na pandemia a religião ou a busca por Deus diminuiu. Gostei da resposta dos dois debatedores, antes do Cáceres e de mim, que disseram que não, o mundo não está menos religioso, eles percebem que o mundo está mais religioso. Mas eu fiquei pensando, à luz do que o Berger escreve nesse Múltiplos Altares, à luz desse livro, a gente percebe que o que está acontecendo é um equilíbrio cognitivo, quer dizer, não existe contradição na mente das pessoas, do crente principalmente, entre religião e secularismo. Existe um equilíbrio cognitivo. Né? Esses dois setores não são mais contraditórios. Muitas vezes nós é que pensamos, nós da academia, nós professores, estudantes de história, estudantes de sociologia, que pensamos nessas contradições, mas não existe essa contradição para as pessoas. Ou seja, a ciência, o crente passa a orar então e esperar nos remédios, e esperar nos médicos. E ao invés de orar pelo milagre, ele passa a orar para que o sagrado abençoe as mãos dos médicos, né? Abençoe os remédios. Percebe como é que o Berger aponta esse equilíbrio cognitivo, mostrando para nós que na sociedade moderna, os múltiplos altares permitem essa barganha cognitiva, esse equilíbrio cognitivo, de forma que as pessoas passam a juntar aquilo que para nós muitas vezes é contraditório. O discurso secular é de origem complexa, foi construído ao longo de um processo histórico. O Berger faz uma bela citação de Erich Voegelin, que de forma brilhante trabalhou a ordem e a história e fala de um colapso da visão mitológica. Esse colapso da visão mitológica vem lá pelos israelitas, impressionante, né? A religião traçando o caminho para fora da religião, e também nas cidades e estados grega. Por fim, o Berger aponta para nós o seguinte: a liberdade religiosa se torna, ou pode se tornar, politicamente útil. A última parte do livro dele, ele formula ideias sobre o que ele chama de fórmulas da paz. Fórmulas da paz, que ele acha, de forma prática, muito útil para um mundo diverso, plural, como nós estamos vivendo, e que precisa de um equilíbrio político. Então ele diz assim, para Berger, eu digo assim, desse final do livro dele, para Berger, a liberdade religiosa se torna, ou pode se tornar, politicamente útil. E isso é um benefício para a sociedade. Nessa perspectiva, o autor reforça o direito das pessoas em buscar e sondar os mistérios que envolvem a condição humana. Porque há algo em vez de nada. O que tudo isso significa? De onde venho? O que posso esperar? Como eu deveria viver? Quem sou eu? Diz o Berger, a liberdade de perseguir essa pergunta é um direito humano fundamental. Até aqui, a religião foi principal veículo para essa indagação. E essa liberdade coloca um limite no poder do Estado. E, ao mesmo tempo, abre a possibilidade para que, nesse universo plural, socialmente plural que nós vivemos, nós possamos perceber que não é só o pluralismo das ideias religiosas, nem do discurso secular, mas é um pluralismo da própria modernidade. Sem querer voltar, porque eu estou no final, mas dizer para vocês que é só pensar, por exemplo, no pluralismo da modernidade enquanto processo, no exemplo japonês, era Meiji, lá em 1868, né? É um tipo de modernidade diferente. Esse pluralismo, ele é abrangente e nos ajuda a pensar num novo modelo para a religião nesse século. Obrigado, desculpa eu avançar da hora. Ok, muito obrigada, Pedro Sayum. Eu estava pensando, não tem como
deixar de expressar meu orgulho, a minha vaidade, pela excelente palestra dos dois, e de dizer, assim, com honra, são os nossos alunos que saem do nosso doutorado aqui com esse perfil. Digo sim, digo de fato com honra, porque é muito bom ver a evolução, o crescimento, a entrada em cena do nosso pessoal, que a gente conviveu tão carinhosamente e a gente cresceu junto, né? Então, eu fico, de fato, muito feliz de estar mediando essa mesa com dois alunos do nosso programa, ex-alunos, e com essa qualidade de pensamento. Não deixa a desejar em nada, em nenhum aspecto. Então, de fato, é uma honra, um orgulho e uma gratidão que eu deixo a vocês dois. Obrigado. Entrando para as conversas. Bom, eu mesma queria destacar um pontinho aí da fala do Sayun sobre você ter destacado na fala do Berger o que ele vai entendendo por diversidade, pluralismo, que é o comer e o dormir juntos. Caramba! É muita coisa você pensar que para você compreender a diversidade religiosa, a profundidade, para você poder declarar que a diversidade religiosa existe e é uma convivência, a simbologia do comer e do dormir juntos. Puxa, foi de fato assim. Você ter percebido isso na leitura do texto, porque às vezes a gente pula por cima de algumas partes, e foi uma sensibilidade sua ter destacado esse ponto. Achei muito, muito bom. Queria trazer agora, vou ver o que o pessoal coloca aqui no chat. Nós temos, eu até anotei, 10, 24, onde começaram as perguntas. Espera aí. Tenho a primeira intervenção aqui do professor Clóvis, que pergunta aos dois, para que vocês comentem, sobre o que se percebe atualmente é uma vigorosa presença da religião no mundo contemporâneo, e, como afirma Berger, não há razão para pensar que o mundo do século atual será menos religioso. Ele traz esse pensamento para vocês comentarem, e eu vou ver se já tem mais algum aqui para baixo, que daí, de repente, eu já posso falar para vocês. Emília Mota, ela destaca que, a partir das definições rápidas de pluralismo que pude captar da fala dos professores, que citaram, entre outras frases, convivência pacífica e as definições de religião. Então, isso também são, na verdade, não está aparecendo no chat muitas perguntas, mas aspectos, as pessoas estão destacando aspectos da fala de vocês que vale a pena vocês voltarem ao tema. Vou deixar esses 2 pontos, depois eu coloco mais. Fiquem à vontade aí para comentar. Eu queria, Pedro Cáceres, me dar a permissão para dizer o seguinte. Eu vou relacionar uma parte dessa afirmação feita por esse participante do grupo, isso, a partir das definições rápidas do pluralismo, que pude captar da fala dos professores, que citaram em frases, da convivência pacífica, etc. Tá. Eu queria aproveitar isso e fazer um gancho com o que a professora Carolina falou sobre o termo da comensalidade, do conúbio, para dizer que, às vezes, nós nos assustamos, nos surpreendemos com as coisas, mas que no mundo religioso não tem surpresa com isso. Eu, ao reler o livro do Berger, esse livro eu ganhei do professor que fez mestrado conosco, o professor Jesus Aparecido da Silva, foi daí do mestrado. Ele me presenteou esse livro há uns 2 anos atrás, e agora eu reli o livro, né? E eu fiquei impressionado, que ao chegar nessa parte, eu me lembrei muito que dos princípios religiosos, principalmente do mundo protestante, que eu conheço melhor, que proíbe, entre aspas,
entre aspas, as pessoas do casamento misto. Ora, conversa de travesseiro é perigoso. Isso vira a cabeça. Conversa de jantar, olha, eu não vou dizer que chega a ponto de dividir o mundo entre fiéis e infiéis, mas também existe essa coisa do infiel. Mantenha a distância dele. As más conversações corrompem os bons costumes, dizem os religiosos. E isso já é um princípio de conhecimento da força do vórtice do pluralismo. E o Berger transformou, através da antropologia e da sociologia, ele transformou para nós, né, eu e o Cáceres falando isso aqui agora, transformou para a gente entender esse processo de secularização e tudo. Mas o mundo religioso, habilmente, já trabalha muito isso. E eu queria completar dizendo o seguinte: hoje, ao ouvir todas as palestras, eu fiquei pensando que nós temos muitos preconceitos e eles nos impedem de estudar a religião. Saiu até uma pergunta sobre se é possível estudar a religião no aspecto científico, instrumental, antropológico, sociológico, psicológico. Quando o Berger fala de contaminação cognitiva, ele busca uma ideia da psicologia para falar desse processo que acontece na consciência das pessoas. E é impressionante, né? Agora, nós estamos atrás. Eu não acho que é o mundo inteiro, não. Se a gente olha para o mundo, o estudo da religião, ele é antigo. Ele é antigo. Na Europa, olha aí, na Europa, começo do século XX, o pessoal se debruçando para estudar religião. Eu acho que nós estamos atrasados. Fora o preconceito que existe na academia em relação ao estudo de religião. Eu acho. Ok. Pedro, você quer comentar alguma coisa? E também depois vamos ver a relação entre, que foi a pergunta da Emília Mota, ela complementou, é a relação entre o debate da intolerância religiosa, diversidade religiosa, pluralismo religioso. Se vocês podem comentar alguma coisa específica nessa relação estabelecida. Pedro Cáceres? Sim, vamos lá, muito bem. Emília, primeiro eu gostaria rapidamente de abordar um aspecto comentado pelo professor Clóvis, e eu senti muito isso no campo, né, na pesquisa, por isso que eu acho muito interessante, né, essa questão de ir para o campo, porque o campo nos diz muita coisa, né, principalmente no que está, quando Berger ele vai falar justamente sobre essa questão que causou na época um certo mal-estar, de você tentar compreender o que está no coração de cada pessoa. E é interessante, por exemplo, que trabalhando na questão do campo, sobre mortes violentas, a professora Carolina conhece na pesquisa muito bem, detalhe, né, sobre essas questões que Berger vai dizer o seguinte: uma das questões que vão levar ao, posso chamar aqui de fracasso, dessa perspectiva secularizada do mundo, é justamente isso, né? Porque um dos aspectos do ser humano é o aspecto profundo, que é justamente esse homem religioso. Então, não é uma questão teológica, não é uma questão de construção cultural, é uma questão antropológica. A religiosidade, ela faz parte, segundo Berger, da natureza humana. Então, é interessante quando ouvia esses familiares que foram ali, iam ao Instituto Médico Legal reconhecer os corpos de seus parentes, sobre uma pergunta que eu fazia a eles, sobre o que estava promovendo o equilíbrio emocional, quer dizer, o que estava mantendo aquelas pessoas diante de uma situação tão dura, tão áspera, num determinado equilíbrio. E elas não falavam de nenhuma confissão religiosa, mas elas sempre falavam de um contato, de uma espiritualidade conectada com Deus. E elas, por fazermos parte de uma matriz muito forte cristã, né? Então provavelmente essas pessoas estavam falando de um Deus judaico-cristão. E outra questão, né, para passar para a questão da Emília, é justamente algo bastante interessante quando a gente vê, diante de uma retomada, por exemplo, fortemente dentro de um aspecto tradicionalista, né, a gente está vivendo nesse momento
nós temos dois momentos, né, se nós formos olhar o Brasil. O momento de utopia, que é o momento de um projeto de progresso, um projeto que vai avançar dentro das questões libertárias, da questão da moral, da questão da formação da família. Então, caminhávamos para um progresso. Isso não é um fenômeno só brasileiro, mas é um fenômeno que está acontecendo em várias partes do mundo. Então, quer dizer, esse desejo pelas tradições, esse desejo, principalmente pelas religiões mais fundamentalistas, pelas ideologias mais duras, é um desejo que está fazendo com que esses conflitos religiosos, essas intolerâncias religiosas, elas se tornem mais comuns. Né? Então, quer dizer, principalmente um comportamento agressivo para religiões de matrizes africanas. Ou, por exemplo, quando você vê um ataque ao movimento feminista, ou, por exemplo, ao movimento LGBTQI+. Então, todos esses avanços progressistas que conquistamos a partir de um processo de garantia de direitos, né, como o direito de liberdade de expressão, de consciência, tudo isso está sendo justamente atacado. Então, daí a gente percebe que a dificuldade desse discurso pluralista, principalmente, só para acabar minha fala, quando você vê, por exemplo, o Papa Francisco. Sabemos, isso é claro, que o discurso e o posicionamento do Papa Francisco não é acolhido em sua totalidade dentro da cúpula da igreja. Então, quer dizer, a dificuldade de ter um diálogo mais aberto, mais flexível e mais plural. Obrigada aos dois. Vamos ver mais algumas coisas que temos aqui. Tem uma pergunta da Karine Marques sobre o ecumenismo seria um exemplo do pluralismo definido por Berger, pacífico e com integração amigável? O ecumenismo seria um exemplo disso? Aí depois temos também... já foi essa integralização. Acho que mais é essa aí, em termos de pergunta mesmo, é essa. As outras vocês já comentaram. O ecumenismo seria um exemplo do pluralismo? Só lembrar que, quando a gente fala em ecumenismo, Karine, nós estamos pensando no diálogo entre as religiões, entre as vertentes do cristianismo. Quando a gente fala em diálogo interreligioso, aí sim a gente abre o debate e a aproximação das diversas religiões. Então, vamos dizer, religiões de matriz africana, espiritismo kardecista, o mundo mágico europeu, a matriz brasileira. Né? Se eu quero propor um discurso interreligioso, então eu chamo todos esses, o protestantismo, né, evangélico, clássico, o que seja, pentecostal, o catolicismo, mas ecumenismo é o diálogo entre os cristianismos, ou seja, entre as vertentes cristãs, ortodoxa, protestante, católica, etc. Eu acredito não, o Berger vai dizer, e ele inclusive vai formular, ele vai propor o que ele chama de fórmula da paz, que é um indicativo político de que nós precisamos caminhar exatamente para esse diálogo, não só o diálogo ecumênico, mas um diálogo interreligioso. Lá no final, ele vai dizer que esses múltiplos altares da modernidade nos aproximaram de tal forma, relativizaram as coisas de tal forma, nos colocaram para escolher. Isso não tem como recuar. Esse é um avanço interessante, só para título de reflexão, não tem jeito de fazer isso aqui agora, mas para que você, Karine, as pessoas que pensam, que tem essa indagação, possa pensar depois, nos anos 1500, o Berger fala isso, o jurista internacional lá, o holandês protestante, Hugo Grotius, ele criou um princípio que deveria pautar a vida de todas as nações. O princípio para direito internacional, mas que vai ser utilizado para muitas coisas. O princípio é viver a vida como se Deus não existisse. Não, ele não é ateu. É um tipo de ateísmo que a gente chama de metodológico, não é ateísmo filosófico, porque ele é protestante, inclusive. Mas viver como se Deus não existisse
é uma fórmula interessante para que, na prática, um juiz que seja protestante pentecostal, contra, por exemplo, a união civil homossexual, ele julgue dentro da lei que defende a lei que defende os direitos amplos do cidadão e não julgar baseado no que ele pensa do ponto de vista da formação religiosa dele. Ou seja, agir como se Deus não existisse. Não traga isso para as questões do Estado. Eu vejo isso muito claro nos dias de hoje, quando as pessoas estão buscando, estão orando, fazendo campanhas para que a vacina da Covid apareça logo, né? Talvez, algum tempo atrás, as pessoas estavam... Não, desculpe, tem muitas religiões que estão tentando fazer milagre lá, mas Deus não age com hora marcada, fazer milagres. A gente sabe, né? Mas, apesar de existir isso, apesar de existir uma repressão por parte do Estado, a Arábia Saudita, por exemplo, né? Nós temos essa ideia dura, né, sobre a liberdade religiosa, mas no todo o pluralismo avança e o ecumenismo é, sim, uma possibilidade de fórmula de paz. Ok, grata, Pedro. Eu vou ler, nós temos mais umas 3 ou 4 questões, e aí eu acho que a gente vai fechando o bloco das questões, porque para a gente poder encerrar o nosso momento aqui. Então, enquanto eu estou lendo, se alguém tiver ainda alguma emergência de questões, pode colocar aí no final, mas a gente fecha por aqui, tá? Eu já vou colocar todas as questões, depois, se vocês quiserem perguntar alguma que esquecerem, podem me perguntar, eu retorno, tá? Uma delas, feita por Karine Monteiro. Como pensar a tradição e o catolicismo popular frente à modernidade em seus pluralismos, A outra, então, é a relação entre catolicismo e modernidade, aí, a partir do Berger. A outra é da Débora Menezes Ferreira. Gostaria que os professores contassem a temática do pluralismo em Berger com a noção de espiritualidade, dissociada do conceito de religião. Bernadette Marcelino. Tendo em vista que Berger defende a realidade como uma construção humana, o que ele quer dizer com natureza humana? E o Valdir Cardoso diz: separar não posso, porque ia escandalizar o nome de Deus. Como entender essa frase à luz de Berger? Então, são essas questões que nós temos, e aí, vocês comentando essas questões, a gente vai encerrar por aqui, tá? Nosso tempo também já está esgotando. Dividam aí, divirtam. Tá, eu começo e você termina com as demais. Muito bem. Só para falar sobre essa questão, né, que está muito em voga isso, né? O Partido Novo, ele lançou a sua campanha lá forte, a sua campanha em 2018, dizendo assim: somos conservadores na moral e liberais na política, na economia. E é interessante que há essa contradição interna no discurso, tá? Só que esse discurso é um discurso que nem sempre ele funciona na prática, né? Então, nós estamos vendo aí um processo que, dentro do discurso, ele está tendendo a retroagir o avanço que eu disse aqui, que é o avanço progressista, o avanço utópico, né? O que vem a ser esse avanço utópico? Imagine o seguinte: há mais de 100 anos atrás, as mulheres, por exemplo, lá na Inglaterra, elas fizeram um movimento que foi justamente o sufrágio feminino. Então, quer dizer, a situação daquelas mulheres, naquele dado momento, era uma situação de exclusão social, que eram chamadas, por exemplo, foram chamadas pela Simone de Beauvoir, de segundo sexo. Ou seja, nós vivíamos um patriarcado, ainda vivemos esse patriarcado, e esse patriarcado também está dentro da religião. Esse empoderamento do homem, essa relação falocêntrica. Então, quer dizer, não havia espaço para a mulher. Então, aquelas mulheres, há 100 anos atrás, olhavam para o futuro e diziam: nós iremos conquistar. Então, quer dizer, isso é um desejo utópico.
de algo que não existe, mas de algo que se deseja conquistar. Tudo bem? Então, esses avanços, essas lutas sociais constantes, fizeram com que muitas mulheres, só pegando o exemplo das mulheres, estivessem aqui hoje, nesse momento. Então, era impossível, por exemplo, enxergar uma mulher magistrada. Era impossível enxergar uma mulher CEO de uma empresa. Então, quer dizer, o espaço da mulher estava circunscrito dentro de um espaço privado. Então, nós temos aí justamente um avanço que foi justamente sendo concretizado durante décadas, e agora, neste momento, nós temos um movimento no mundo inteiro que está tentando retroagir a essas questões. Então, quando, por exemplo, você cita essa frase da deputada federal, da Flor de Lis, em relação ao casamento, o professor Pedro Sayun também citou sobre essa questão do próprio casamento, enquanto você fala justamente que a separação, ou tudo aquilo que vai contradizer as tradições duras de algumas religiões, isso justamente vai causar um impacto enorme à comunidade, e que muitos vão dizer justamente que é uma comunidade que vai fazer uma leitura, nesse caso específico da deputada Flor de Lis, uma leitura muito particularizada do que é ser cristão, correto? Então, eu chamo aqui livremente de uma gourmetização do cristianismo, ou uma gourmetização da religião. Então, quer dizer, eu sirvo só aquilo que me interessa, tá? Dentro do discurso, e que, na realidade, na prática, não se concretiza. Então, quer dizer, eu tenho aí uma pseudo-moral, eu tenho, de longe, justamente algo que corresponderia, por exemplo, àquela pureza trabalhada por Weber lá na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, né? Onde justamente aquele calvinista tinha um aspecto e uma vida ascética totalmente guiada por um padrão moral, mas aqui a gente vê justamente você vê a moral sendo torcida, né, sendo invertida. Aí, nesse sentido, eu digo, olha, eu não me separo, mas a mesma pessoa que diz eu não me separo, é lógico que ela vai ser julgada, aí não cabe a nós, por enquanto é acusado de assassinato, mas essa pessoa também é capaz de matar. E é o mesmo discurso da pessoa que diz, bandido bom é bandido morto, e vai à missa aos domingos e diz amém. Ok. Carol, se você puder colocar as outras duas questões, só para eu refrescar a mente, para... Uma delas era você tentar relacionar com o catolicismo. É algo em relação ao catolicismo, o pensamento de Berger, essa questão aí que levantou do pluralismo religioso, e a outra era relacionar com a espiritualidade. Ok. Uma sociedade marcada pelo pluralismo, ela com certeza joga uma sombra enorme sobre as religiões que pretendem um monopólio ou um discurso universalista, quaisquer que sejam elas, certo? Então, primeiro é isso. Segundo, o pluralismo, ele multiplicou um negócio que o Berger fala nesse livro pelo menos umas 2 vezes, inclusive no primeiro plano do livro, ele fala sobre a multiplicação das estruturas de plausibilidade. Então, o pluralismo multiplicou as estruturas as estruturas de plausibilidade. Eu achei muito legal, para quem não está acostumado com esse conceito sociológico, ele refresca a nossa memória. O que são as estruturas de plausibilidade? Ele diz assim, uma estrutura de plausibilidade é o contexto social no qual qualquer definição cognitiva ou normativa da realidade é plausível. Então, por exemplo, ser católico na Viena da década de 1920, dizia ele, perfeitamente normal. Ou seja, está certíssimo que isso ia acontecer. Mas, dada a multiplicação das estruturas de plausibilidade, hoje nós temos o mundo das escolhas de novo. O mundo das escolhas avançou. E avançou diminuindo a questão do que ele chamou de destino.
De forma que é desnecessário dizer que o pluralismo ele gerou uma possibilidade que não existia antes nesse nível de dúvidas em diferentes níveis. Em diferentes níveis. Então, tentar restaurar uma certeza, qualquer que seja, ainda que seja por uma questão de mercado. Se não me engano, o doutor Alberto falou hoje sobre e o Berger faz isso também. Ele lembra da teoria do Stark sobre a teoria racional, né? Dizendo da possibilidade de utilizar o linguajar do mundo econômico, do campo econômico, para a religião. Então, vamos pensar também que existe uma competição entre as religiões, dentro do campo religioso existe uma competição, existe uma tentativa de segurar os monopólios, de limitar os monopólios, né? Acho que isso também tem que ser levado em consideração quando se pensa não somente no problema que pode gerar para algumas denominações. Estou me lembrando aqui, o Berger fala que nos Estados Unidos a questão da religião é uma questão de preferência. As pessoas falam, a minha preferência é religiosa. O tanto que isso se tornou uma questão de mercado, né? Inimaginável há meio século atrás, né? Mas completamente plausível hoje. Ok. Gostariam de comentar mais alguma coisa? Parece que tinha outra questão. Eu acho que era sobre a espiritualidade. Não, tendo em vista que Berger defende a realidade como uma construção humana. Ah, é verdade. Era essa que ele quer dizer com a natureza humana. Essa pergunta da Bernadette me fez lembrar muito, talvez Carolina, o Cáceres possa ajudar nisso, essa pergunta me fez lembrar a construção social da realidade, naquele jogo dialético que o Berger faz, né, quando ele diz, utilizando-se do conceito do homem definido pelo trabalho de Marx, ele usa esse conceito, mas não no reducionismo econômico, né? Aí ele fala de exteriorização, objetivação, depois interiorização das coisas na construção da realidade. Me parece que é exatamente esse o fato, né? Por favor, coloca a pergunta, só para fechar aqui. Tem um aspecto que a Bernadette falou, isso, o que ele quer dizer com natureza humana. É próprio do sociólogo o jogo dialético, eu faço a sociedade me faz, né? Quer dizer, esse jogo é permanente. O Berger aproxima isso da questão do trabalho, o que é muito legal. Alguém falou hoje, o Berger usa Marx, usa Durkheim, usa Weber, é interessante, né? Lógico, naquilo que eles têm de possibilidade de aproximação, né? Eles não são a mesma coisa. Mas é incrível o tanto que ele faz isso. Talvez seja essa a questão, Bernadette, para a gente caminhar. Ok. Mais alguma coisa? Essa questão da espiritualidade, tem algo a comentar ou deixa? Como vamos fazer? A questão, por exemplo, né, eu acho que a gente até tocou nessa temática, na questão da Débora, porque é justamente isso, né? Quando o Berger ele vai falar da questão da espiritualidade, da religiosidade desassociada da religião, ele toca muito nesse assunto para falar da própria natureza humana, dessa dependência humana, desse ethos humano ligado à questão da religião. Inclusive, eu gostaria aqui de inclusive, fazer uma citação do que Berger ele vai falar sobre essa questão da própria natureza humana ligada à religião. Ele diz aqui, vou ser literal: o impulso religioso, a busca de sentido que transcenda o espaço limitado da experiência empírica neste mundo, tem sido uma característica perene da humanidade. Isto é uma afirmação antropológica, não teológica. Ou seja, o Berger ele vai falar justamente que essa noção de espiritualidade é uma noção da natureza humana. Não é uma construção a posteriori, nesse sentido, né, que vai se estabelecer pelas instituições, mas muito mais ligada ao íntimo do humano. Por isso que, nesse sentido, jamais
numa forma genérica, essa visão secularizada vai atingir a humanidade, porque faz parte da humanidade a espiritualidade. Ok, obrigada, Pedro. Eu vejo que há uma diferença aí na interpretação do professor Alberto e do professor Pedro sobre a natureza humana e essa parte do pensamento de Berger, mas eu acho que não vai dar para a gente aprofundar aqui, fica como tema para a próxima live, aí criar uma mesa de debate sobre esse aspecto aí do pensamento do autor. Eu quero agradecer aos dois, de minha parte. Foi um prazer imenso coordenar esta mesa. Me sinto muito feliz mesmo, me sinto privilegiada por ter coordenado e por ter ouvido sobre Berger, que eu tanto gosto do pensamento dele e trabalho com tanto prazer, e também por ter visto vocês dois aqui representando tão bem o nosso programa, representando o NER, representando o NEARG, aos quais eu quero parabenizar, ao Flávio, ao Alberto, por terem pensado, criado, construído esse espaço de discussão tão rico em relação ao pensamento de um autor tão oportuno que tem muito a nos dizer para que a gente possa compreender com maior profundidade a nossa realidade social atual. Agradeço muitíssimo também ao Flávio e ao Alberto por terem me chamado para coordenar essa mesa e aos dois conferencistas de agora desse último round. E aqui temos o professor Flávio para alguns informes, e de minha parte eu estou encerrando, dando um abraço bem forte, dentro das possibilidades desse abraço, para que a gente possa também descansar tranquilamente nesse resto de tarde, de noite, tomar uma cervejinha, não, quer dizer, uma água gelada, e relaxar o corpo. Um abraço grande. Um abraço. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Obrigado, Pedro. Sayun, Cáceres. Muito boa essa mesa. Mais de 100 pessoas, ficou vários momentos aqui de forma síncrona, assistindo. Durante todo o dia foram 4 lives, 4 mesas, uma maratona de lives para fazer a leitura do Peter Berger. Muito interessante, muito gratificante passar esse dia todo com vocês. Muita gente passou aqui o dia todo com a gente. Os estudantes, pesquisadores, pesquisadoras do NER, do NEARG, da UFG, da PUC, gente do Brasil todo. E, enfim, não para por aqui. Amanhã nós temos um encerramento desse evento. E, na verdade, eu entrei aqui de sopetão novamente, para lembrar que nós temos amanhã a mesa de encerramento, que vai ser uma conferência internacional com o José Casanova, moderada pelo professor Alberto Moreira. Então, enfim, é o momento também de fechar esse encontro nosso, ouvir um pouco o que o Casanova tem a dizer sobre o Berger. Parece que tem aí coisas interessantes. O Alberto já teve acesso ao texto em inglês, o Casanova vai falar amanhã em espanhol. É um conteúdo original, uma análise original do Casanova, que não tem ainda aqui no Brasil. Nós vamos provavelmente publicar em português esse texto, ou em espanhol mesmo. Então, acho que valeria muito a pena a gente voltar amanhã para fechar essa 5ª live com o Casanova. Então é isso, muito obrigado, e vamos seguir as recomendações da professora Carolina. Eu vou lá na geladeira pegar minha cerveja, quer dizer, minha água. Muito obrigado para todos vocês, muito gostoso. E eu não posso deixar de fechar agradecendo o Marcos Vinícius, que é o nosso regente aqui desse guia, Enfim, ele não aparece aqui, que eu até queria que ele aparecesse aqui para a gente falar um oi para ele, porque ele foi fundamental para que tudo acontecesse muito bem. Foram, enfim, mais de 6 horas de atividade, tudo aconteceu perfeitamente por conta do Marcos Vinícius. Então, quero agradecer demais, viu, Marcos? Então é isso, até amanhã, então, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, até amanhã.